da Bíblia tá entendendo que só tem Caim e Abel, e depois a gente descobre que ele vai para uma cidade, ou seja, Ele ainda casa com a mulher. exatamente. Então, existia toda uma civilização fora. Como que é isso? Então, sabe qual é? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a pergunta que geralmente aparece é: onde é que Caim arrumou uma esposa? Né? Como é que ele arruma essa mulher? Era um outro povo, foi criado diferente. Na verdade, cara, é muito interessante a gente perceber que até Noé existiu uma longevidade absurda. Né? Matusalém viveu quase 1000 anos. Pois né? é. Aí 800, a galera fala 700. assim: poxa, Daniel, eu acho que naquela época eles contavam o tempo diferente, né? Aí você fala, pô, meu irmão, se eles contavam o tempo diferente, o cara com 100 anos tinha 100 dias, né, de vida. E não faz muito sentido. Mas não, cara, tem toda uma explicação até geológica também, porque até o dilúvio nunca tinha chovido. Aí a teoria que alguns geólogos criacionistas levantam é que não tinha uma era glacial ainda. O mundo inteiro era como se fosse uma grande estufa úmida. Era tudo meio clima assim da Amazônia, Sei. né? Quente e úmido. E essa umidade, hein? Temperado, né? Não, seria um clima equatoriano mesmo, tropical, mais como quente. se fosse quente e úmido. E aí, essa camada de vapor que ficava na atmosfera, inclusive a Bíblia fala que no final do dia vinha um orvalho, né? O orvalho vinha e caía ali. Essa camada de vapor, ela impedia que a radiação fosse tão forte na crosta da Terra, radiação que vem do espaço, né, e do Sol. Então isso facilitava ou evitava a degradação do DNA humano. Então teria sido isso que fez a longevidade ser tão grande antes do dilúvio. Depois do dilúvio a galera já começou a viver normal, assim, entre aspas, né? Abraão viveu 175 anos, se eu não estou enganado, que foi o cara que mais viveu naquela época, depois do dilúvio, e depois Moisés viveu 120 anos. Depois disso a gente não tem nada muito complexo, não. Apesar de Houve que... uma quebra aí, né? Cara, foi logo depois do dilúvio. Choveu, acabou esse negócio, né? Começou a chover, deve ter sido nessa época que começou uma espécie de era glacial, começou a congelar os polos e tal. Então, essa teoria é interessante. Então, como os caras viviam muito, imagina assim, Vilela, vamos fazer um raciocínio aqui. Quando os judeus vão para o Egito, na época de José, que era governador do Egito, que era, né, filho de Jacó, foram 70 judeus só para o Egito. Depois de 400 anos, tinha 2,5 milhões de judeus. Só deixar claro pro pessoal que a gente tá falando isso, essa parte é toda em cima de Bíblia. Bíblia. Você precisa crer nisso, a gente não tá falando de ciência, né? A gente tá falando de Bíblia. Segundo o relato da Bíblia, né? Segundo os relatos mas da Bíblia. assim, tem muita comprovação científica. Não, tem coisas que batem, mas a gente tá falando baseado no texto bíblico. Exato, não vou entrar nos detalhes técnicos disso, é outro assunto, né? Aí você chama o Rodrigo Silva, essa galera que trabalha mais com esse negócio de arqueologia. Então, imagina só, em 400 anos, o povo de Deus que foi para o Egito pulou de 70 pessoas para 2,5 milhões de pessoas. 400 anos. Agora imagina, cara, 1000 anos. O dobro disso, ou talvez o triplo. Cara, você multiplica 70 pessoas para, sei lá, 5 milhões de pessoas. Ainda mais que não tinha televisão naquela época, né? Pode criar muito tempo livre, né? À noite ali a brincadeira era sempre a mesma, né? Então, cara, imagina. Primeiro que a Bíblia também não cita, ela deixa de lado muitas pessoas nas genealogias, né? Às vezes só cita os homens acima de 21 anos, não cita as mulheres. Então, Adão, ele viveu muito tempo. Ele não teve só Caim e Abel de filho e depois o Sete. Ele deve ter tido filho pra caramba. E nesses 1000 anos que a galera vivia, já devia ter várias comunidades, bairros, né? E grupos e tribos espalhadas. Então, é claro que a Bíblia está falando mais ali de Adão, Eva, Caim, Abel e Sete, mas na verdade já a teoria que a gente entende é que já tinha uma galera vivendo no mundo nesses milhares de anos que cada um foi vivendo, né? Então, Caim, ele acaba casando com a prima distante, alguém que estava morando numa outra comunidade. Isso é até interessante também, porque a galera pensa assim, cara, como é que de Adão e Eva saem todas as diferentes raças humanas que existem? Cara, antes da genética era difícil de você imaginar isso, mas se você pega hoje o gene recessivo e gene dominante, né? Se você tem um tipo moreno médio, do moreno médio você pode ter ali um africano ou um caucasiano, né? Eu mesmo tenho
amigos que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, um é loiro de olho azul, o outro é bem moreno. Então, é uma outra pergunta, né? Como é que de um único casal sai japonês, sai caucasiano, sai indígena? É por causa disso, né? A carga genética, a gente carrega muita coisa na carga genética. E às vezes você puxa gene lá do seu avô, né? Ninguém tem olho azul, aí nasce um neto com olho azul. Então, hoje, pela genética, o moreno médio deles pode sair qualquer tipo de grupo que a gente conhece. Então, voltando para aquela ideia, né? O Adam Weishaupt, eu falei para a galera que a primeira loja maçônica oficial é de 1717. E aí, cara, em 1776, no dia 1º de maio de 1776, a gente pensa em 1º de maio, a gente pensa no Dia do Trabalho, mas de verdade, 1º de maio, primeiro fato importante que aconteceu no 1º de maio foi a fundação da Ordem dos Illuminati, né? Que isso sempre foi reputado como teoria da conspiração, mas isso é fato, eu tô dando o nome dos caras, até a universidade onde ele dava aula, Universidade de Ingolstadt. E aí a ideia dele, seguindo essa visão jesuíta dos alumbrados, né? A ideia de mudar a ordem vigente, eles pensam o seguinte, cara, vamos criar uma maçonaria da maçonaria. Uma maçonaria só de elite, de uma elite burguesa, e nós faremos uma revolução para cima da nobreza e derrubaremos os reis. E eles estavam conspirando isso dentro dessa sociedade. Até que um mensageiro indo de cavalo levar essas mensagens secretas por diversos grupos, né? Ele é atingido por um raio. E aí ele morre, eletrocutado, e os planos se espalham pelo chão. Alguém acha. A galera, o pessoal achou, aí denunciaram para o governo na época, eles prenderam a galera toda. Então aí o projeto de 1776, ele meio que foi suspenso. Mas aí alguns desses membros desse grupo, que sobreviveram ali, conseguiram fugir. Na Itália, o Giuseppe Mazzini continua esse trabalho. Giuseppe Mazzini depois vai ser um dos inspiradores da unificação italiana, né? Que eles derrubaram o rei Vittorio Emanuele e criaram ali uma república, né, italiana, né? Unificaram a Itália, né? Acabaram com a monarquia italiana. Então é sempre o mesmo objetivo. É uma revolução burguesa que quer derrubar as monarquias e criar, em nome assim da possibilidade do povo escolher seus representantes eleitos, criar ali um governo dominado pela burguesia. E alguns desses grupos foram para a França. E na França eles criaram um grupo chamado a Liga dos Justos, ou a Liga dos Homens Justos, né? Essa parte da história está muito bem relatada no livro que é o Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Esse livro é sensacional, pessoal. Esse mudou a minha visão de mundo. Hein? Como é o nome? Política, Ideologia e Conspirações. Em inglês é None Dare Call It Conspiracy. Ninguém ousa dizer que é uma conspiração. É um cara formado em História pela Universidade de Colômbia, é um negócio muito bem fundamentado. E nesse livro você vai entender que, por exemplo, o comunismo é coisa de bilionário. Coisa do comunismo é a estrada real dos bilionários para o poder. Ah, é? Para a defesa do pobre, né? Igualdade, progressismo. E aí ele fala, você não consegue entender que comunismo é coisa de bilionário e de banqueiro, porque você acha que comunismo é distribuição de poder e de renda, mas na verdade é o contrário, é concentração de poder, concentração de renda, monopólio. Você pode pegar o Manifesto do Partido Comunista no final do terceiro capítulo, o Marx vai falar os 10 passos para a implementação do comunismo, e ele fala até criação de um banco central que vai unificar todo o crédito, né, controlar o crédito. Ou seja, banco central é a ideia de Marx, pô. Então, aí já é uma revolução do proletário, né, não é burguesa. Mas por que a gente está falando nisso? Porque em 1776, o projeto de derrubar as monarquias foi interrompido por causa dessa descoberta, mas esse projeto continua rolando na Itália. O embrião já estava lá, o livro. Esse livro é muito legal, cara. Tem um demônio lá, ó. Tem o Lúcifer lá. É o Lúcifer dominando o dinheiro. Símbolo do... A pirâmide com olho que tudo vê, da ONU, do comunismo. Comunismo, né? Aquela estrela o anarquismo, e a estrela Tem a estrela, o tripé quebrado, né? Que é o anarquismo. E tem a outra que é com a letra A mesmo, né? Do anarquismo. Que é do Chris Angel, lembra do Chris Angel? Chris Angel. Esse Azinho. Inclusive dizem que esse A, na verdade, é de uma entidade, né? Sério? Que ele usa de Angel, Chris Angel. Sei. Mas, na verdade, a logo que ele usa é de um bichão... Um sigilo. É um sigilo terrível, um negócio poderosíssimo.
O cara fazia umas paradas meio estranhas, Pô, né? cara, muito Tem estranho. coisa que é meio Você viu aquele difícil, do né? ele... Acho que é ele, né? Que no Joe Rogan ele engole ele engole um Não foi o sapo. David Blaine, não? Ah, eu tô confundindo com o David Blaine. Blaine também é sinistro. David Blaine também. Ele fura a mão, o não Chris sai Angel é aquele sangue. que usa, coloca cabeludinho. lápis, cabeludinho, cabeludinho. bem gótico, né? É, que aí Depois ele, coloca a foto. ele flutuava no meio da rua, fazia umas paradas. O Chris Angel meio que sumiu aí, né? Sumiu. Mas o David Blaine tá em alta ainda, né? Tá aí, sempre anda com as Pô, celebridades. David né? Blaine é bizarro também. É. Não, eu vi outro dia que ele foi... É um vídeo mais antigo, mas eu tava assistindo outro dia. Ele tava na casa do Harrison Ford, cara. E aí ele falou pro Harrison Ford, escolhe uma carta, não sei o quê. Aí o Harrison Ford escolheu a carta. Aí ele falou, pô, tô com vontade de comer uma laranja. Você poderia cortar essa laranja pra mim? Ele corta a laranja, a carta dentro da laranja. Cara, essas coisas eu nunca entendi, Não faz essas paradas. sentido. Aí ele falou, sai da minha casa agora, Harrison Ford. Esse é com o Chris Angel. Nossa, a cara dele, que eu me lembro, é que ele Era não tá esse, maquiado, né? Todo com lápis e tal, né? Tinha um visual diferente. O cara tá meio sumido, né? É. Tinha o David Copperfield também, né? Esse é das antigas, Esse é casado mais com lá a de- Cindy Crawford. Lá de Las Vegas, né? É. Inclusive é o nome de um livro sensacional do Charles Dickens, né?